Bom dia aí, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa 13ª edição da Semana da Engenharia Civil da UFSCar. Obrigado pela presença aí de todos. Vocês fazem parte de um seleto grupo de 60 pessoas que conseguiram a vaga para o minicurso. A gente já passou 200 inscritos na semana, então vocês estão num seleto grupo realmente. As nossas atividades começam hoje, né? A gente teve a pré-acessível, mas começam oficialmente hoje. Espero que vocês participem da semana, tem bastante conteúdo legal para vocês. E, bom, meu nome é Felipe, eu vou ser o representante da Acessível aqui que vai mediar, mas o mini curso vai ser ministrado pelo Eduardo, ele é engenheiro civil, já tem uma experiência bem grande, assim, em desenvolvimento de planilhas nessa área de engenharia civil. Junto com o Marcos, eles têm um site muito interessante, chama Engenheiro Planilheiro, que eles colocam diversas planilhas lá, eles têm conteúdos muito legais, depois vocês dão uma olhada, acredito que o Eduardo vai comentar também, amanhã o Marcos vai estar aqui, ele comenta também. Obrigado, viu, Eduardo, por aceitar o nosso convite, e agora pode mandar a bala aí, segue o baile. Bom, muito bom dia a todas. Obrigado aí o pessoal da Acessível pelo convite. É um prazer estar aqui passando um pouco desse conhecimento que a gente tem em Excel para vocês. É, bom, assim, como da mesma maneira que eu hoje estou aqui passando para vocês, alguém passou para mim lá atrás, e esse alguém foi realmente o Marcos. Foi assim, foi numa conversa, numa festa que eu tive com ele, assim, ele despertou esse meu interesse, e aí ele já tinha o site, mas estava bem no início, ele era focado mais para videoaula no YouTube, então ele tem até um pouco mais de dinâmica do que eu, então, mas aí hoje ele não pôde estar presente, ele está lá no Texas, nos Estados Unidos, fazendo o doutorado dele, e aí ele tinha uns compromissos hoje, ele não poderia estar presente, mas amanhã ele vai procurar estar disponível aí para trocar uma palavra com a gente. Eu vou já colocar aqui no modo de apresentação. Então, como o Felipe apresentou, a gente tem um site, se chama Engenheiro Planilheiro, engenheiroplanilheiro.com.br. Temos o Facebook também e o canal do YouTube. O meu nome é Eduardo, eu faço parte já do Engenheiro Planilheiro aí há mais de um ano e pouquinho. Então, como também o Felipe apresentou, eu sou formado em Engenharia Civil, eu tenho 26 anos e um ano da minha graduação eu também passei nos Estados Unidos. Eu fiz tipo, como se fosse uma graduação sanduíche. Eu fiquei um ano na Carolina do Norte, na verdade 10 meses na Carolina do Norte, na estadual da Carolina do Norte, né, NCSU, e fiz um estágio de 2 meses em Chicago, no laboratório de concreto. Eu conheço o Excel desde 2017, foi ali o Marcos, aquela conversa com o Marcos eu tive em 2016, e aí eu comecei a pesquisar e tudo mais. No final do curso a gente vai passar algumas referências, caso alguém também se interesse. E o objetivo aqui não é fazer de ninguém um expert em Excel, né, saber tudo, até porque eu também não sei tudo de Excel. Mas, assim, mostrar um pouquinho para vocês quais são as fórmulas que a gente mais utiliza. Assim, não tem uma planilha que a gente não utilize pelo menos 5, 6 dessas fórmulas. Uma planilha que a gente monta que não tenha 5 ou 6 dessas fórmulas que a gente vai mostrar. Então, é mais para ter um conhecimento geral, e se vocês souberem utilizar essas fórmulas, vocês vão saber, assim, mais do que a grande maioria das pessoas sabem do Excel. Então, há muitos, eu não sei qual nível de conhecimento vocês têm no Excel em geral, mas muitas pessoas pensam que é só para fazer continha de mais, menos e tudo mais. Não, a gente dá para fazer coisas incríveis. O meu TCC de graduação foi em cima do Excel, eu desenvolvi, eu não sei também qual é o período da graduação que vocês estão, se já tem algum graduado também ou não, mas existe um aplicativo muito bacana da PUC do Rio, que se chama F2, e aí o F2 analisa estruturas bidimensionais. Então eu tentei replicar o F2 no Excel, então fazer a mesma coisa que o F2 faz, só que no Excel, lógico, com algumas limitações. Por exemplo, não tem as opções de trem tipo, mas acrescentar também a análise de estruturas tridimensionais dentro do Excel. Então, para que eles, essa foi uma dificuldade que eu tive durante a graduação, de conferir resultados de trabalhos e tudo mais de análise de estruturas 3D. Então,
era muito complicado, você acabava entregando o trabalho às cegas, sem saber se você tinha feito algum cálculo errado ou não. E aí, com esse programinha do Excel, se eu tivesse tido o interesse de aprender logo no início da graduação, eu teria tirado de letra, né? Mas aí tem ali, eu vou deixar, a gente acabou esquecendo de deixar um e-mail e o contato no final dos slides, mas eu vou colocar no chat no final do dia de hoje, ou no máximo amanhã, o meu e-mail e meu celular pessoal, para vocês entrarem em contato, se tiverem alguma dúvida, se quiserem dar uma olhada na planilha do TCC que eu desenvolvi, envio para vocês sem problema algum. Bom, então, o curso de Excel intermediários, 10 funções essenciais assim, para criar a planilha, se der tempo a gente mostra algumas outras. Quais habilidades, né, a gente vai procurar estar passando para vocês aí durante o curso. Então, no dia de hoje, entender o funcionamento básico do Excel, só para nivelar todo mundo na mesma linha de pensamento, compreender funções lógicas e como aplicá-las, compreender como resolver problemas com tabelas extensas. Então, tabela extensa é o que não falta dentro da engenharia civil. Então, todas as áreas que você olhar vai ter uma tabela que vai ter que buscar algum dado, então existe uma maneira bem rápida de fazer isso. Como tratar erros em fórmulas e deixar as planilhas mais profissionais, então isso é um recurso que a gente sempre utiliza. Se alguma fórmula, por algum acaso, der algum erro, o usuário entra com algum valor errado, a gente já informa para ele através desse tratamento de erros. Como trabalhar também com textos em fórmulas. Aí no dia 2, amanhã, daí o Marcos, eu acredito que ele vai estar passando boa parte desse conteúdo aí para vocês. Então, noções de como utilizar o Excel para resolver problemas complexos dentro da engenharia civil, noções de edição e layout de planilhas, identificar oportunidades de aplicações, e é isso. Então, a gente vai procurar também mostrar alguns exemplos para vocês que a gente desenvolveu e como a gente desenvolveu. Então, assim, até teve uma planilha que a gente desenvolveu que eu pensei, nossa, se eu soubesse fazer isso no primeiro ano, eu teria resolvido todos os exercícios de cálculo com ela. Então, bem bacana, assim, coisa que eu não sabia até então, e aí a gente vai descobrindo ao longo do tempo. E aí, como que a gente dividiu o curso, né? Então, no dia 1, a introdução ao Excel, entre as funções, a função C alinhado ou composto, que é a fórmula lógica, né? Se erro também é uma fórmula de lógica. PROC V, que é a procura vertical, né? É o PROC de procura e V de vertical. Vai ser a procura em tabelas. Índice correto também é uma forma alternativa de se fazer o PROC V. O desloc, que é a fórmula de deslocamento, que ele é uma fórmula muito dinâmica dentro do Excel. Já adianto que não existe só uma maneira de resolver um problema, a gente vai mostrar isso lá no exercício de desloc, de 3 maneiras diferentes, utilizando o PROC-V, o índice e o desloc, a gente resolve o exercício. Concatenar, que é uma fórmula de texto, o E, né, esse E especial, esse E comercial, que ele é uma alternativa à fórmula concatenar, e aí o arred não tem muita aplicação, assim, até tem, mas é mais para deixar a planilha profissional. Por exemplo, você tem o número pi 3,14628, então eu quero deixar apenas 3,1. Então você utiliza o arred para arredondar esse número para uma casa decimal, 2, 3, quantas casas vocês quiserem. E aí no dia 2, o Marcos vai trocar uma palavrinha com você sobre quais os 5 passos para fazer boas planilhas de Excel na engenharia civil, dicas de layout de planilha, aplicações. Então a gente vai procurar mostrar análise estrutural. Então essa foi a planilha que eu desenvolvi em análise estrutural. Cálculo geotécnico de estacas, esforço em muros de arrimo a gente tem no site. Infelizmente ela não está disponível gratuitamente, mas depois se vocês olharem, tem muita coisa bacana gratuitamente lá. A gente tem o PDF de cálculo de muros de arrimo lá no site, explicando todo o nosso procedimento de cálculo que é utilizado nessa planilha. É possível ser feito também a dosagem de concreto, dimensionamento de lajes pré-fabricadas,
e cálculos de estribo. E aí também a gente procurar trazer recomendações para vocês, livros, cursos e materiais que a gente utilizou ao longo dessa nossa caminhada em Excel para aprender. Bom, se todo mundo estiver de acordo, não tiver nenhuma dúvida, já podemos iniciar com as fórmulas, tá? Não perder muito tempo, porque hoje o dia vai ser comprido. Ok? Então, a função C, né? A função C é a função lógica mais fundamental dentro do Excel. Então, a função C ela vai trazer uma lógica e é difícil você não utilizar ela quando você está desenvolvendo uma planilha. Sempre vai ter que fazer uma verificação se tal coisa ocorreu ou não, vai ter que seguir um caminho. Então, ela vem muito de fluxogramas, né, lá da lógica de programação. Então, que a gente tem, pelo menos eu tive no primeiro ano. Então, chega numa parte onde você tem uma decisão a tomar. Você vai para a direita ou você vai para a esquerda? Então, ela se aplica ali. E aí, depois eu vou mostrar ela, onde ela se encontra dentro do Excel. Existem várias formas de encontrar ela dentro do Excel, e aí a gente vai trazer ela para vocês. Então, a função C é a função lógica mais utilizada dentro do Excel. Ela pode ser aplicada tanto para números quanto para textos. Então, nós podemos fazer um teste lógico com textos ou números, tanto faz, a gente vai ter isso também. Vai aplicar isso tanto com números quanto para textos. E aí, como argumentos, ela possui 3 argumentos. Ela possui um teste lógico, ela vai possuir valores caso esse teste seja satisfeito e caso esse teste não seja satisfeito. Então, são os 3 argumentos. Se o teste lógico for satisfeito, ele traz um resultado, se não for, ele traz outro. Então, essa seria a nossa função C. Então, no Excel, ele vai abrir justamente isso aqui para você. Toda a fórmula do Excel a gente inicia com um igual. Então, o nome da função é função C, ele sempre vai trazer a função em maiúsculo, né, expandido. Aí, sempre iniciamos uma função abrindo parênteses. O primeiro termo dessa função é um teste lógico, é o teste lógico que nós vamos aplicar. Ele não está entre colchetes porque ele é um argumento obrigatório. Então, toda função que vocês abrirem e tiver colchetes, é porque aquele argumento não é um argumento obrigatório. Separamos os argumentos dentro das funções com ponto e vírgula. Então, o segundo argumento vai ser o valor se verdadeiro, ou seja, se esse teste lógico for verdadeiro, ele traz o valor se verdadeiro. Se deixarmos esse segundo argumento em branco, vazio, e o teste lógico for verdadeiro, ele traz a resposta de verdadeiro, ele traz um bolinho verdadeiro. Ponto e vírgula separamos para ir para o terceiro argumento, e aí trazemos o valor se falso, ou seja, se esse teste lógico for falso, ele vai trazer o valor que vai estar aqui dentro desse teste lógico. E aqui nesse valor se falso ou se verdadeiro, nós podemos incluir fórmulas, textos, qualquer coisa, até mesmo outras funções dentro de cada um desses argumentos. E aí, para encerrar a função, nós trazemos o parênteses de fechamento. Então, através de fluxogramas, nós temos uma condição, então vocês podem ir acompanhando aqui embaixo também. Se essa condição for verdadeira, ele vai trazer um valor se verdadeiro. E se essa condição for falsa, ele vai trazer um valor se falso. Bem simples, bem direto. Abrindo o Excel, então, para a gente já iniciar o nosso primeiro exercício. Vou esperar um tempinho aí para que todo mundo abra o Excel. Então, aqui no Excel a gente tem o início do Excel, então, como eu disse, só para fazer um alinhamento dentro do Excel, para que todo mundo esteja no mesmo nível. O Excel é dividido em células, né? Essas células, cada célula tem uma referência, ela tem um nome, então, ela sempre vai estar associada a uma coluna. Essa coluna aqui, que a célula estiver, ela vai ficar com uma cor diferenciada em relação às demais, e uma linha. Então, no caso, essa célula aqui, o nome dela é H14.
Eu poderia chegar nessa célula aqui e atribuir um nome a essa célula. Então, por exemplo, se eu atribuir o valor dessa célula com o meu nome, agora essa célula não é mais H14, ela se chama Eduardo. Eu ainda consigo vir aqui, vou inserir uma fórmula, ainda consigo chegar aqui e inserir H14. Então, eu posso inserir essa fórmula dessa maneira. Então, o valor que eu tiver lá na H14, eu vou representar ali. Então, se eu colocar aqui um valor de 5, eu tenho 5. Mas eu também posso chegar e colocar Eduardo. Então, como eu atribuí aquele nome àquela célula, eu tenho aqui o meu nome. Eu apertei Tab, ele completou, ele já identifica que é aquela célula e ele vai trazer aqui. Esse recurso de dar nomes às células é muito utilizado quando você está montando uma planilha e tem várias variáveis. Por exemplo, eu vou calcular, vou fazer o dimensionamento de uma viga biapoiada. Então, eu tenho a altura da viga, eu tenho a altura útil da armadura, eu tenho a altura útil da armadura de compressão, eu tenho a base da viga, eu tenho o espaçamento entre as armaduras. Então, como temos várias variáveis, fica chato ter várias simbologias aqui em cima, H14, I20 e tudo mais. Então, a gente dando nome, a gente consegue até identificar se a nossa fórmula está correta ou não. Essas colunas a gente consegue aumentar ou diminuir o tamanho delas de acordo com a nossa necessidade. A mesma coisa com as linhas, é só chegar ali no limite de uma linha com a outra e aumentar ou reduzir. Aí aqui na página inicial a gente vai ter as opções de colagem. Então, quando a gente copia e cola, a gente pode colar como valores, colar como fórmulas e tudo mais. Edição de fonte, edição de alinhamento dessas células dentro do Excel. Então, se eu chegar aqui e colocar para a esquerda, eu quero que ela fique para a esquerda, é só, enfim. Mesclagem de células, nós selecionamos 2 células e mesclamos. O meu Excel pode estar um pouquinho diferente do de vocês, porque utiliza a versão 365. Mas o nome é mesclar e centralizar, e sempre vai estar por aqui dentro da aba página inicial, alinhamento. Formatação de números, então aqui a gente pode formatar como moeda, como contábil, como data, porcentagem, hora. Estilos de formatação, então aqui a gente consegue formatar a célula de acordo com a nossa necessidade, pintar ela de vermelha caso um resultado seja exibido, pintar de verde caso outro resultado seja exibido. A gente utiliza bastante a formatação condicional quando, por exemplo, se nós dizemos que, por exemplo, no caso da viga biapoiada, se a armadura é suficiente ou não. Se ela for suficiente, a gente pinta a célula de verde. Se ela não for, a gente pinta de vermelho. Então, para tornar visível ao usuário. Na guia inserir, nós vamos ter ilustrações, assim como no PowerPoint, no Word, ferramentas de tabela. Tabela dinâmica é uma ferramenta de tabela mais avançada, um recurso mais avançado. Gráficos. Temos também mini gráficos, eu acredito que nas versões anteriores não vão ter essas opções, só na 365. Temos também filtros em tabelas dinâmicas de textos e símbolos. Em layout de página, a gente utiliza esse recurso bastante para montar memoriais de cálculo. Então, por exemplo, se eu venho aqui, eu acho que está lá em exibir, mas, enfim, orientação de margens, se a gente quer deixar ela em retrato e paisagem, qual é o tamanho dessa página, se nós queremos definir uma área de impressão específica ou não. E aí aqui também a gente determina se a largura, se a gente quer que essa largura de impressão seja em uma página ou várias páginas, assim como a altura. Aqui na guia de fórmulas é onde todas as fórmulas do Excel vão se encontrar aqui. Então eu tenho aqui uma usadas recentemente, temos fórmulas financeiras, fórmulas de lógica. Então no nosso primeiro exercício nós temos aqui, né, a fórmula C. Então, bacana, o Excel mostrou a mesma coisa, coloquei lá no slide, né? Então temos um teste lógico, valor se verdadeiro e valor se falso, e ele também traz uma pequena explicação da fórmula, e aí tem como obter mais informações também. Gerenciador de nomes é onde a gente utiliza para montar gráficos dinâmicos, tabelas dinâmicas e tudo mais. Para avaliar fórmulas, então, se a gente tem uma fórmula muito comprida, a gente está tentando avaliar onde aquela fórmula está dando erro, a gente vem e
avalia uma fórmula, né? E essa opção se torna disponível quando a gente tem uma fórmula na célula selecionada. Aqui em dados, a gente vai ter os filtros, a gente vai ter a validação de dados. De novo, pode ser que esteja um pouquinho diferente da visualização de vocês, mas a gente vai utilizar esse recurso aqui de validação de dados. Isso é basicamente o que a gente utiliza. Aí tem revisão para inserir comentários, proteger planilhas, pastas de trabalho e tudo mais. Aí aqui na aba exibir, nós temos aqui esse layout da página que a gente monta o nosso memorial de cálculo. Então, a gente tem como inserir um rodapé, colocar a logo do nosso site ou as características do usuário, né, qual é a pessoa responsável por aquele memorial. Isso tudo dá para fazer aqui dentro. E aí a gente tem como se fosse um documento de Word mesmo. Então, muitas vezes melhor do que deixar assim. E quando a gente retorna, quando a gente ativa o layout de página, ou visualiza a impressão e retorna, a gente percebe essa linha pontilhada entre as colunas H e I. Ela determina o limite da página. Então, a gente sabe que o limite dessa página é essa linha 47, das colunas A até H. E aí vocês não vão ter ativado essa guia desenvolvedora, que vai utilizar mais os recursos avançados de programação e tudo mais. Tem como ativar, mas é raro utilizar quem não tem o conhecimento já, né, conhecimento bem mais avançado, mas é um recurso bem bacana também de se utilizar. Se ninguém tiver alguma dúvida, podemos ir para o primeiro exercício da função C. Eduardo, tem uma dúvida. Claro. Da Desirê, ela perguntou se essas funções que vão ser ensinadas hoje, elas funcionam também nas planilhas do Google. Sim, a grande maioria, eu não conheço, eu não tenho tanta familiaridade com as planilhas do Google Sheets, mas o pouco de conhecimento que eu tenho, sim, elas funcionam da mesma maneira do que no Excel, no Google Sheets, só que a gente procura não utilizar tanto o Google Sheets porque ele tem certas limitações. Então, essa parte de nomes e tudo mais, eu não sei se eles têm lá, mas a parte de desenvolvimento, que a gente coloca códigos de programação dentro das planilhas e tudo mais, proteção contra a pirataria, a gente tem um tipo de proteção contra a pirataria também, no caso assim, vamos comprar em grupo, né, a planilha tá cara, vamos comprar em grupo e dividir entre todo mundo. A gente tem esse tipo de proteção através do ambiente de programação. Então, daí esse recurso não ficaria disponível. Mas, sim, dá para fazer muita coisa com o Google Sheets. A grande parte do Excel é aplicável ao Google Sheets. Se você coloca lá a função de média, média C, função C, eu acredito que tenha também o PROC-V. Como eu disse, eu não trabalho tanto com o Google Sheets, mas eu acredito que, se não for igual, é muito parecido. Tem o pessoal que trabalha com o mercado financeiro, questão de ações e tudo mais, conferir valores de cotação e tudo mais. O Google Sheets é até melhor, porque ele traz a fórmula do Google Finance, então ele traz a cotação atualizada, e já no Excel tem que fazer um monte de gambiarra, digamos assim, para trazer essa cotação atualizada, e aí o Excel acaba não se tornando tão user-friendly quanto o Google Sheets, mas é possível sim. Bom, então, no primeiro exercício aqui, a gente tem que preencher o valor do saldo de acordo com o tipo de operação. Então, nós temos operações em várias datas, qual foi o tipo de documento, qual foi o montante, e se ele foi débito ou crédito. Então, o D significa débito, a gente vai subtrair do saldo, e se for C, ele vai ser crédito, a gente vai somar com o nosso saldo. Então, aqui, iniciamos a fórmula com a função C, né? Sempre com igual. Então, igual C, ele já traz aqui para nós selecionar. Eu tenho duas maneiras de abrir essa fórmula. Ou eu abro com parênteses, ou eu dou um tab. Então, quando eu dou um tab, ele vai selecionar essa fórmula que está selecionada em azul. Então, o primeiro argumento é o teste lógico. Então, nós teremos nesse teste lógico, nós teremos que verificar se ele é crédito ou se ele é débito. Então, eu poderia vir aqui e escrever D8,
Então, ou eu escrevo, ou eu clico na célula, eu prefiro sempre ir lá e clicar na célula. Então, se D8 é igual, eu vou abrir aspas, não é dois apóstrofos, é aspas, eu vou colocar D e vou fechar com aspas novamente. Então, o que eu estou dizendo aqui? Por que o D está entre aspas? Porque eu quero falar para o Excel que esse D é um texto. Caso contrário, se eu tivesse deixado sem as aspas, ele ia me dar sugestão de fórmula e não ia entender que aquele D seria um texto. Então, por isso eu coloco aspas. Então, o que eu disse aqui para o Excel? Eu estou falando para ele, se o valor dessa célula aqui for D, então eu quero. Então, aqui nesse caso, se ele for D, ou seja, se o valor for positivo, então eu quero que ele pegue esse valor de saldo que eu tinha anteriormente e subtraia do meu montante. Então, eu tenho 100 mil e vou subtrair de 10 mil, caso essa minha operação for de débito. Caso contrário, separo com ponto e vírgula. Então, vocês percebam aqui que o Excel também já me indica em qual argumento da função eu estou. Então, se ele não for D, ele vai ser C. Eu não preciso inserir esse teste lógico novamente, porque só são duas opções, ou é D ou é C. Então, eu vou querer que ele pegue o saldo e some com o meu montante. Feito as equações, eu fecho a fórmula com parênteses e dou Enter. Então, aqui, como ele é débito, eu peguei os 100 mil, subtraí 10 mil e cheguei em 90 mil. Agora, para a segunda, eu poderia escrever novamente essa fórmula aqui na segunda, mas aí eu demoraria muito para preencher todas elas de uma só vez. Então, como nesse caso eu já tenho a fórmula aqui, eu posso chegar bem aqui no canto inferior direito da minha célula, quando aparecer essa cruzinha de mais, esse símbolo de mais ou essa cruzinha, eu clico e arrasto para baixo e solto. Ele vai trazer para mim todo o resultado daquelas fórmulas. Eu posso chegar aqui e clicar para abrir a minha fórmula. Então, aqui em cima, eu esqueci de falar, mas nós temos uma barra de fórmulas, onde nós podemos ver todas as nossas fórmulas. Ou então, eu posso clicar no teclado F2. Quando eu clico F2, ele abre a fórmula aqui embaixo para mim também. Então, aqui eu também vejo. Eu vejo que o Excel desceu de acordo com a linha que eu estava. Então, eu quero ver se essa célula aqui tem o valor de D ou C. Se ele tiver o valor de D, eu vou pegar o resultado que eu tinha anteriormente, o meu saldo anteriormente, e vou somar com o meu montante. Se ele for C, eu pego o resultado e somo com o meu montante. O resultado anterior, meu saldo anterior, e somo com o meu montante. Para verificar se ele está fazendo de maneira correta ou não, eu poderia vir aqui, eu seleciono toda a minha célula e dou um F9. Então, eu sei que o resultado daquela conta que eu tinha ali, aquela fórmula que eu tinha ali, era 332.500. Posso fazer a mesma maneira aqui. Então, se ele fosse D, eu pegaria o meu saldo e subtraria 250 mil. Ele daria um resultado de menos 167.500. Como a célula D12 não é D, então ele vai pegar e trazer esse resultado. Quando nós fazemos essa verificação aqui da fórmula, nós temos que dar ESC, porque senão ele salva com esse resultado e a fórmula se perderia. Da mesma forma que a gente tem aqui em fórmula, agora que nós temos uma fórmula, a gente tem como avaliar essa fórmula aqui. Então, aqui a gente vai trazer toda a avaliação da fórmula. Aqui nós conseguimos avaliar se ela onde que ela se encontra o erro. Então, esse é um recurso onde a gente utiliza, só título de curiosidade, a gente utiliza quando ela tem erro ou não. Alguém tem alguma dúvida com relação aqui à função C? Não sei se foi rápido demais ou não. Se ninguém tiver alguma dúvida, a gente já vai para o C aninhado. A gente vai continuar na fórmula C, mas é um pouquinho mais complexo. A Gabriela disse que o dela não deu certo.
Então, daí a gente tem também o gabarito, né? A gente tem aqui a aba C e temos aqui também a aba do C com o gabarito. Então, aqui, ela pode conferir depois com calma, ou se ela conseguir identificar para nós onde que está dando errado o dela. Ela pode verificar se o que ela escreveu lá atrás está de acordo com o gabarito aqui ou não. Lembrando que tem que colocar o ponto e vírgula para separar entre os argumentos. E aí, até se alguém se perder no meio da explicação ou algo do tipo, quiser ir acompanhando pelo gabarito e depois voltar e tentar fazer, tem como consultar aqui pelo gabarito e ir fazendo pelo gabarito também. É só mudar de aba. Aqui embaixo a gente vai ter todas as abas, então clicando em cima da aba a gente muda de uma aba para outra. E aí todas as equações vão ter uma com o gabarito e a outra com o exercício para fazer. Não sei se ela consegue identificar o erro já, ou eu vou tentar ir mais devagar no próximo para daí a gente, para todo mundo acompanhando. Ela disse que depois vai verificar. Tranquilo, então. Bom, então a função ser aninhado. Aninhado, eu descobri essa palavra esses dias atrás. Para mim era ser alinhado com L, não com N. E aí eu lembrei do ninho, né? Então, não tem nada a ver com ninho, mas enfim, a gente quis fazer uma brincadeira e colocar um ninho aqui. E ela nada mais é do que a aplicação da função ser ainda mais completa. Então, o que seria essa função ser aninhado? Ela é aplicável em problemas com várias condições simultâneas. Então, naquele caso ali que a gente viu da função C, nós tínhamos apenas duas condições. E se nós tivermos 4, 5, 6, 7 condições? Tem como aplicar também, tem como resolver através do C aninhado. E aninhado significa entrelaçado, né? Então, de certa forma, o ninho é um entrelace de gravetos, e aí, na programação, seguir uma maneira hierárquica, né? Então, a gente vai do mais geral para o mais específico. Então, diversos problemas da engenharia civil têm condições sequenciais, como, por exemplo, em concreto armado, estruturas metálicas, hidrologia e hidráulica. E aí, para cada teste lógico, há sempre um valor de verdadeiro e um valor de falso. Porém, esses valores verdadeiros e falsos podem ser outros testes lógicos, e assim sucessivamente. Então, da mesma maneira, agora já iniciando com o nosso fluxograma e as condições a gente vai colocando aqui embaixo. Então, a gente inicia a função C igual C, abre parênteses, condição 1, ponto e vírgula para separar a condição 1 do primeiro valor ser verdadeiro. Então, se essa condição 1 for verdadeira, a gente vai abrir outra função C, nesse caso aqui específico. Nós poderíamos ter no valor, mas nós também podemos ter outra função. Então, coloquei o ponto e vírgula, eu vou colocar outra função C. Então, se o meu valor for verdadeiro, eu vou abrir uma outra condição. Então, aqui eu tinha uma condição 1, agora eu tenho uma condição 2. Então, eu vou dar ponto e vírgula novamente. Agora parece muito complicado, mas aí depois na prática vai se tornar mais fácil de observar, e aí qualquer dúvida vocês também podem consultar ali no gabarito. Então, se essa condição 2 for verdadeira, ele vai retornar o valor se verdadeiro 1. Então, essa condição 2 é verdadeira, ele retorna o valor se verdadeiro. Se essa condição 2 for falsa, ele vai retornar um valor se falso, 1. Então, vocês percebam aqui que eu tinha aberto um parênteses. Eu coloquei branco só por causa de visualização, mas o Excel também faz dessa maneira. Então, eu abri um parênteses aqui e abri outro parênteses aqui para iniciar essa segunda condição C. Aqui no final quando eu coloco o valor se falso 1, eu tenho que fechar esse parênteses porque a minha função C só aceita 3 argumentos. Então, eu tenho o argumento 1, que é a condição, o argumento 2, que é o valor se verdadeiro, e o argumento 3, se verdadeiro. Quando eu fecho esse parênteses e dou o ponto e vírgula,
eu estou entrando na condição se falso desse primeiro C. Então, todo esse C aqui, ele é a minha condição se verdadeira da primeira condição. Agora eu vou iniciar a condição, o valor se falso da minha primeira condição. Eu sei que parece um pouco confuso ainda, mas a hora que a gente iniciar ali, eu espero que fique um pouco mais claro. Então, se essa minha condição for falsa, o Excel vai pular automaticamente aqui para frente. E aí aqui eu abri uma terceira condição. Então, eu inicio uma função C, abro parênteses, coloco a minha condição. Se essa condição 3 for verdadeira, eu vou abrir o meu valor se verdadeiro 2. Se ele for falso, sempre separando por pontos e vírgulas, ele vai abrir o valor se falso 2. Então, se essa minha condição 3 for verdadeira, ele vem e olha esse carinha aqui. Se ele for falso, ele vai abrir esse outro aqui. Então, aqui na segunda condição, na terceira condição C, eu abri o parênteses em verde. No final dela, eu tenho que fechar em verde. Esse parênteses em branco aqui significa que eu estou fechando esse primeiro parênteses aqui. E aí, assim sucessivamente, eu poderia inserir quantas funções C eu quisesse, de no máximo 64. Então, o Excel não aceita mais do que 64 condições C. Eu nunca cheguei a utilizar 64 e espero não utilizar, até porque a probabilidade de ocorrer algum erro seria muito grande. Então, a gente estava na aba C, na aba ao lado temos o gabarito da função C, mas aí, ainda na função C, a gente desce, né, ou através da barra vertical, ou através do botão do meio do mouse rolando. E aí nós temos o segundo exercício, que é preencher o valor bruto e o desconto do INSS dos serviços prestados. Então, nós temos aqui várias pessoas, o cargo dessas pessoas, e nós temos o valor em reais por hora dessas pessoas. Então, nós queremos saber quanto que o Paulo recebe por hora trabalhada. Nós poderíamos vir aqui e verificar, o Paulo recebe 35, e marcar. O José, engenheiro eletricista, recebe 32, e escrever 32. Aqui, como tem poucos argumentos, nós não levaríamos mais do que 2 minutinhos para preencher. No entanto, se a gente tiver 500, 600 itens, 600 funcionários, digamos que você trabalha numa empresa, e aí o chefe chega para você e fala, agora, a partir de hoje, essa é a nova tabela de salários, preenche lá para mim. Se torna inviável preencher tudo isso manualmente. E aí, como eu disse, tem mais de uma maneira de resolver isso. A gente vai resolver com a função C, para explicar esse C alinhado, mas aí depois a gente vai ver com o PROC-V que existe uma maneira bem mais simples de resolver. E aí, assim como tudo na vida, a gente sempre aprende o jeito mais difícil primeiro, para depois aprender o mais fácil. Então, aqui, se a gente iniciar, a gente vai iniciar sempre a função com o valor de igual, né? O símbolo de igual. Vamos escrever a função C, SE, abre parênteses. O primeiro teste lógico vai ser o seguinte: se esse carinha aqui, se esse engenheiro civil, então eu cliquei na célula B23, coloco o símbolo de igual e escrevo e clico aqui no engenheiro civil. Então, se o valor dessa célula for igual ao valor dessa célula, o que eu quero que ele faça? Ponto e vírgula. Eu quero que ele atribua o valor de R$35. Então, estou clicando nas células porque eu acredito que seja melhor do que eu vir aqui e identificar. Ele está na linha I e essa célula está na linha 22. Mas seria a mesma coisa que escrever I22. Então, se o cargo dessa pessoa for igual a esse primeiro item que eu marquei, eu quero que ele retorne R$35. Caso contrário, ponto e vírgula, então percebem que eu tenho a fórmula aqui, agora estou no valor de falso. O que eu vou iniciar? Eu inicio com outra função C. Escrevo SE, abro parênteses novamente, e eu tenho um novo teste lógico. Então, nesse novo teste lógico, eu vou marcar a mesma pessoa, porque eu estou na mesma linha ainda. Então, eu vou marcar a célula B23 novamente, dou um sinal de igual,
Só que dessa vez eu não vou marcar engenheiro civil, eu vou marcar engenheiro mecânico. Então, eu vou clicar aqui no engenheiro mecânico. E então, se B23 é igual a H23, eu já tenho o meu teste lógico definido do ponto e vírgula. Qual é o meu valor se verdadeiro? Se verdadeiro é 33,50. Então, marquei a célula I23, tenho o meu valor se verdadeiro, agora eu vou para o meu valor se falso. Se, novamente, vou abrir o meu teste lógico novamente. Agora eu tenho mais um teste lógico para fazer. Eu tenho aqui, vou marcar novamente a primeira linha aqui na B23, porque eu ainda estou verificando a função do Paulo, o cargo do Paulo. Então, B23 é igual, e eu vou marcar aqui um engenheiro eletricista na célula H24. Tenho o meu teste lógico definido aqui, B23 igual a H24, dou ponto e vírgula, tenho agora que marcar o meu valor se verdadeiro. Então, se o cargo do Paulo for engenheiro eletricista, eu quero que ele retorne o valor de 32. Caso contrário, eu não preciso mais abrir outra função C, porque eu só tenho se ele não for engenheiro civil. Se ele não for engenheiro mecânico e se ele não for engenheiro eletricista, ele só pode ser arquiteto. Nesse caso, eu não inicio, então, outra função C, porque seria desnecessário. Eu poderia, mas não é necessário. Então, eu só vou marcar o arquiteto. Então, nessa última função C, eu vou colocar C, abre parênteses, B23, o cargo do Paulo, é igual a engenheiro eletricista, então, ele retorna 32. Caso contrário, ele vai retornar 27. E aí, agora, como o valor se verdadeiro e o valor se falso são argumentos não obrigatórios porque eles estão entre conchetes, eu só preciso fechar os meus parênteses. Então, eu vou fechar meus parênteses uma vez. Olha, reparem que o Excel já pintou esse parênteses da mesma cor que esse parênteses aqui. Então, se eu colocar mais um parênteses de fechamento, ele vai pintar da mesma cor que esse parênteses. Então, eu pintei novamente e eu tenho mais um parênteses para ser fechado. Então, aqui eu tinha um parênteses inicial de abertura, depois eu abri mais um e finalmente mais um. Se eu abrir 3 parênteses, em algum momento eu preciso fechar 3 parênteses. E foi o que eu fiz aqui no final, e ele pinta de acordo com as células. E aí é só dar um Enter e ele vai me retornar o valor hora do Paulo. Aqui eu tenho o valor bruto, que já é uma conta de multiplicação. Eu estou pegando o valor de hora e multiplicando pela quantidade de horas trabalhadas. Então, bem tranquilo de ser feito. E aí, de maneira similar, eu poderia vir aqui e descer, arrastar essas equações para ele preencher automaticamente. Mas percebam que ele vai dar um erro. Por que ele dá erro? Porque eu não travei essas minhas células. Se eu abrir aqui a função, percebam que ele desceu. Então, da mesma maneira que ele desceu o cargo aqui, ele desceu essa minha referência. Então, eu preciso bloquear essas células para que elas não mudem de lugar. E como que nós fazemos isso? Nós podemos vir aqui e analisar célula a célula e clicar com o atalho F4. Então, por exemplo, eu quero que a célula 23 desça para baixo quando eu descer com a minha função? Eu quero, porque à medida que eu vou descendo, eu também quero que ele vá descendo. Então, a B23 eu não vou fazer nada. A H22, eu quero que ela desça? Não, eu não quero que ela desça. Então, se eu apertar no teclado, se eu clicar nesse H22 e clicar com o teclado no botão F4, ele vai mudar a estrutura dessa minha célula. Então, o que significa esse cifrão de dinheiro antes e depois, antes da letra da coluna e depois do número da linha? Significa que eu vou bloquear. Então, um cifrão antes da coluna, antes da letra da coluna, eu bloqueio aquela célula. Caso eu deseje trazer minha fórmula para a direita, eu bloqueio que essa célula se mova para a direita também. O cifrão antes da linha, eu bloqueio que quando eu desço com a minha fórmula verticalmente para cima, quando eu desço essa fórmula para baixo
ou subo ela, ele evita que esse valor aqui da H22 se mova. Então, eu faço esses bloqueios. Então, eu vou querer que eu faça esse bloqueio na célula H22, eu vou querer que ele seja bloqueado na I22 também, então eu vou apertar F4. A B23 eu não quero bloquear, a H23 eu quero bloquear, F4 novamente. É só clicar em cima da letra aqui, que ele já bloqueia. Da letra ou do número, tem que estar dentro ou selecionado. Então, I23 eu quero que ele bloqueie também. O B23 eu não quero que ele bloqueie. O H24 eu quero que ele bloqueie. O I24 eu quero que ele bloqueie. E o I25 eu também quero que ele bloqueie. Então, agora, eu vou dar Enter e ele fez a minha fórmula. Se eu arrastar para baixo, lembrando de novo, clicando, aparecendo, fazendo aparecer o sinalzinho de mais ou a cruzinha e arrasta para baixo. Então, agora eu tenho as minhas funções definidas. Então, eu sei que o arquiteto ganha R$27, e foi esse o resultado que ele trouxe para mim. E aí, percebem que agora ele mantém sempre aqui. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Eu sei que parece uma fórmula muito grande, mas, assim, fazendo com calma e tudo mais, a gente chega lá e aí qualquer coisa tem um gabarito também para conferir. Bom, se ninguém tem... Falaram que o engenheiro eletricista está errado. Ele seria 32, né? Vamos pegar aqui. Ah, é que o nome do cargo tá errado, tá ali, ó, eletricista. Aí eu acho que ele não tá entendendo sim. na fórmula. Isso, eu peço desculpas aí pelo erro. Então, muito bem observado aí, quem observou, não sei se foi o Felipe ou não. Foi a Samara. Muito obrigado, Samara, pela correção. Então, se vocês puderem corrigir aí para nós, por favor, é eletricista, não eletricista. Então, qualquer coisa, assim como, aproveitando aí, então, o link da Samara, e peço desculpas pela nossa falha, assim como foi explicado antes, ele tem um texto. Como aquele texto dessa célula não é igual ao texto dessa célula, ele identifica que ele é um arquiteto. Então, a fórmula até poderia estar certa, mas se a gente tiver um espaço a mais, um acento no lugar errado, ele já não identifica daquela maneira. Então, aí, muito obrigado mais uma vez a Samara pela correção. E aí, então, nós trabalhamos até então só com o teste lógico de igual, mas nós temos outros testes lógicos também, e aí a gente vai trabalhar isso agora aqui no INSS. Então, aqui, para fazer o cálculo do INSS, né, vamos supor que até R$2.000 ele vai ser descontado 10%, e acima de R$2.000 ele é descontado 20%. Então, se o funcionário ganhou acima de R$2.000, eu vou descontar 20% do valor de salário dele, caso contrário, eu desconto apenas 10%. Então, a gente também consegue fazer através da fórmula C. Então, de novo, o sinal de igual, C, abre parênteses. Agora, qual que é o meu teste lógico? Então, eu vou marcar esse valor aqui. Então, se esse valor aqui for menor ou igual, então eu coloco o símbolo de menor e posso colocar o símbolo de igual depois do sinal de menor. Então, eu escrevo da mesma maneira que se fala. Então, se esse valor aqui for menor ou igual, caso contrário, se ele fosse maior ou igual, eu escreveria maior e igual. Mas daí, nesse caso, eu quero menor ou igual. Eu também poderia escrever apenas menor ou apenas maior. Então, se ele for menor ou igual a quanto? A 2.000, então, eu quero que você pegue este valor aqui e multiplique por este valor aqui. Eu já vou bloquear esse valor aqui de 10%. Então, eu vou clicar aqui e vou colocar o meu F4. Então, se ele for menor ou igual a 2.000,
eu quero que ele pegue esse valor e multiplique por 10%. Caso contrário, eu vou pegar este valor aqui e vou multiplicar por 20%, bloqueando ele. Então, já bloqueei os dois valores. Eu vou bloquear, então, a célula I28 e I29. Como esse é um C simples, eu só tenho dois testes lógicos, eu tenho um teste lógico e dois valores possíveis, eu já fecho a minha equação com parênteses e dou Enter. Eu já tenho quanto que será descontado do Paulo, no caso. E aí, como eu também já bloqueei as minhas células, é só pegar a função e trazer para baixo. Alguém tem alguma dúvida? A Juliana, ela falou que o dela, ela não conseguiu travar as células com F4. Será que não Então, tem que segurar o FN, talvez? Ou não? isso, se o computador dela for um notebook, tem alguns notebooks que o F4, ele só é ativado através do FN. Então, se ela utiliza o notebook, não sei se ela está no notebook aqui, se ela puder apertar o FN e F4, ou caso contrário, se ela não conseguir, mesmo com o FN, ela pode vir e colocar o cifrão de dinheiro também, antes da linha, antes da coluna, né, antes da letra e antes do número. Aí ela vai estar bloqueando essa célula também. Disse que deu certo. Ah, perfeito. Bom, então, próximo exercício, então, próxima função. Agora, a função PROC-V. Caso eu estiver indo muito rápido, vocês me falem, ou então, caso preferirem ir acompanhando pelo gabarito também, é só comentar aí. Vamos fazer o possível aí para ser o melhor para todo mundo. A função PROC-V, então, a função PROC-V, ela vem de procura vertical, né, uma abreviação da procura vertical. Ela vai estar lá dentro de fórmulas e pesquisa e referência. Então, o que é a função PROC-V? Ela é muito útil para análises com tabelas e bancos de dados. Ela funciona bem quando os dados estão ordenados do menor para o maior. Quando eles estão em ordem aleatória ou do maior para o menor, ela já tem algumas limitações. Em argumentos básicos, ela vai possuir um valor procurado, ela possui uma matriz tabela, um índice coluna e o tipo de referência. Então, vou passando e explicando primeiro ela, os passos dela, e depois aí a gente vai para o exercício. Então, essa aqui seria a função PROC-V dentro do Excel. Então, igual PROC-V, abre parênteses, eu tenho o meu primeiro argumento como valor que eu vou procurar, eu tenho qual é a matriz tabela, que eu vou procurar esse valor, eu tenho qual é o número índice dessa coluna, então, minha tabela são várias colunas, tem N colunas, e aí eu vou ter qual é o índice que eu vou procurar aquela coluna, e eu procuro no intervalo, se é um intervalo exato ou aproximado. Aí já vai ficar mais claro para vocês. Então, por exemplo, imaginamos que a gente tenha uma tabela aqui de perda de carga linear. Então, dependendo do período que vocês estão, vocês não vão fazer ideia do que eu estou falando, mas, enfim, essa aqui é uma tabela de perda de carga linear de algumas conexões. Então, eu tenho essa minha tabela aqui do PROC-V, essa minha tabela eu tenho determinadas colunas, então, a primeira coluna é sempre a primeira, e assim por diante, sucessivamente. O meu valor procurado, ele tem que estar obrigatoriamente na primeira coluna. Então, eu não posso procurar o valor de 3,2, por exemplo, porque ele está na coluna 2. Eu tenho que procurar algum valor sempre na primeira coluna. Então, nesse caso, eu vou colocar o valor procurado de 40. Então, no meu PROC-V aqui, eu teria o valor de 40. A minha matriz tabela, eu vou selecionar toda a minha matriz tabela. Então, eu posso selecionar com os diâmetros, com os nomes, né, das conexões, ou então a partir daqui do 15. Não tem diferença nenhuma no caso do PROC-V. Então, eu tenho a minha matriz tabela e eu vou procurar em qual índice da coluna. Eu escrevo o número 5. Digamos que eu queira procurar qual é
a perda de carga linear de uma tubulação de 40 milímetros de diâmetro nominal na curva de 45. Então, eu vou procurar aqui na quinta coluna. Se eu colocar o valor, procurar o valor exato, eu vou obter a resposta de 0,6. Nesse caso aqui, que é uma tabela pequena, fica simples de procurar. Mas imagine que fosse uma tabela de 100 linhas por 500 mil colunas, por exemplo. Seria impossível procurar manualmente, né? Então, o PROC-V auxiliaria bastante nesse sentido. Então, só lembrando, o valor procurado tem que estar sempre na primeira coluna e o número índice da coluna é o número índice à medida que a gente vai vindo para cá. Se eu colocasse o número índice 9, ele retorna um erro, porque essa minha tabela, essa minha matriz tabela, não teriam 8 colunas. Se ficar meio confuso agora Se ficar meio confuso, eu dei um S que ele sem querer, peço desculpas. Se ficar meio confuso agora com o exercício, a gente fixa melhor. Então, a gente estava aqui na função C, é só clicar aqui embaixo no PROC-V. Então, nós temos aquela nossa mesma tabela aqui no PROC-V, e aí o nosso objetivo, a gente colocou aqui no enunciado, é encontrar o valor da perda de carga linear da válvula de retenção leve com base no seu diâmetro. Eu já coloquei as colunas pintadas em amarelo aqui em cima para facilitar a nossa procura. No gabarito, a gente colocou o joelho de 45, a resposta com o joelho de 45. Então, depois a gente também muda o valor índice da coluna para a gente ver que resultado ele vai trazer para nós. Então, aqui eu coloquei em amarelo para facilitar a procura aqui no gabarito também. Então, a gente sabe que a gente vai escrever a função aqui embaixo. Então, no valor procurado, eu vou colocar aqui, mas a gente também poderia colocar na fórmula. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o valor de 40. O meu PROC-V exato seria o quê? Seria igual, escrevo PROC-V, então, eu escrevi PROC, ele me trouxe já quais são as funções. Pode ser que vocês não tenham esse PROC-X, devido à versão do Excel, mas aí, uma vez que eu selecionei PROC-V ou terminei de escrever a função, eu abro parênteses. Então, eu tenho o valor procurado. Que valor procurado eu quero? Eu quero o valor de 40, então, é o valor dessa célula aqui, mas eu também poderia escrever o valor de 40, sem problema algum. Só que, colocando o valor da célula, eu torno essa minha fórmula mais dinâmica. A gente sempre procura fazer dessa maneira, associar um valor e aí depois escrever. Então, qual é a minha matriz tabela? Eu tenho da primeira coluna, vou selecionar tudo, até a minha última coluna. Então, é clicar, segurar com o mouse e arrastar. Então, cliquei e arrastei. Como eu não vou mudar, como eu não vou trazer essa fórmula para baixo ou para o lado, eu não preciso bloquear ela. Então, não vou bloquear. Aqui no enunciado, eu disse que eu queria a válvula de retenção leve. A válvula de retenção leve está na coluna 13. Então, é só escrever o valor de 13 no número índice da coluna, separo novamente com ponto e vírgula, eu não disse, mas separando de um argumento para o outro, eu separo com ponto e vírgula. Então, nós temos aqui o valor verdadeiro, que é a correspondência aproximada, mas nós não queremos uma correspondência aproximada, nós queremos a correspondência exata. Então, eu escrevo falso. Dou um tab, ou escrevo falso, e fecho a minha função. Eu vou ter o valor de 6,8. Se eu colocar o número índice da coluna de 3, então aqui eu tenho o valor procurado de 40. Se a gente procurar aqui na coluna 13, nós temos que a válvula de retenção tem uma perda de carga linear de 6,8. E foi o resultado que ele trouxe para nós. Então, ele sempre vai procurar e aí se torna muito útil com tabelas mais extensas. Se a gente mudar e colocar a coluna 3, que seria o joelho de 45 graus, ele retornaria o valor de 1. Então, também dessa maneira. E aqui a gente brinca com o valor número índice da coluna. Nós poderíamos colocar outra fórmula aqui que traria o resultado. E a gente vai fazer isso lá no índice CORRESP. Com o PROC-V aproximado. Então, agora nós temos uma tabela organizada.
que é do menor para o maior, e a gente vai fazer essa mesma fórmula, só que com o valor de aproximado. Eu vou voltar aqui para o valor de 13, do número índice da coluna, porque a gente quer a válvula de retenção. Eu poderia vir aqui em cima, só para facilitar e economizar tempo, eu vou dar um Ctrl C, eu selecionei toda a minha fórmula, dei um Ctrl C, vou clicar na célula onde eu quero, venho na barra de fórmulas novamente e vou dar um Ctrl V. Ele vai procurar o mesmo valor na mesma matriz tabela, só que agora, aqui no meu último argumento, ao invés de falso, eu vou colocar ele verdadeiro. Então, é uma procura aproximada. No caso do 40, como ele encontra o valor de 40, ele retorna o mesmo valor. Mas se eu colocasse aqui 32, por exemplo, ele traz também, porque é um valor exato. Mas se eu colocar 35, o valor exato me traz um erro de nada, porque eu não tenho o valor de 35 aqui nessa primeira coluna. No entanto, o meu valor aproximado, ele trouxe o valor de 32, ou seja, ele procurou aqui, é 15? Não. É 20? Não. É 25? Não. É 32? Opa, 32 está parecido com 35, com o valor de 35. Então, vou trazer esse resultado. É 40? Não. Como o 32 era parecido e o 40 não, o Excel já me entende que eu quero achar o 32. É muito pouco utilizado esse PROC-V aproximado, mas vai que, né? Então, daí a gente já acaba trazendo aqui para vocês. E aí, eu tenho aqui embaixo, se alguém não tiver nenhuma dúvida, eu só vou mostrar aqui embaixo, aí a gente já volta para as dúvidas. Aqui embaixo eu vou fazer mais rapidinho, para mostrar para vocês que uma tabela desorganizada é a mesma tabela, ela tem os mesmos valores, no entanto, ela está desorganizada. Então, eu tenho 20, eu tenho 15, eu tenho 50, ela não está nem do menor para o maior e nem do menor e nem do maior para o menor. Então, se eu tiver aqui um valor procurado 40, eu vou escrever aqui a fórmula PROC-V para vocês. Bem rapidinho. E aí depois vocês podem conferir no gabarito. Outra coisa, eu coloquei aqui o valor de zero. O valor de zero também pode ser interpretado como uma correspondência exata. E o valor de 1 eu coloco como uma correspondência aproximada. Mas aí tanto faz, 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Eu vou colocar verdadeiro para ficar da mesma maneira do que o outro. Então aqui, eu tenho o valor de 40? Tenho. Então ele consegue encontrar um valor exato. Mas o valor aproximado ele não consegue identificar para mim. Ele buga totalmente aqui, e é difícil de encontrar. Vamos colocar aqui, por exemplo, 500. 500 ele me retornou 2,7. Se a gente vê onde está 2,7, está na tabela de 20. Então, ele teria que procurar uma correspondência aproximada de 20, mas o valor é 500, e ele está me retornando como se fosse aproximado de 20. Então, uma tabela desorganizada, ele não encontra de maneira alguma. Então, o PROC-V exato, nesse caso, funciona, porque ele é uma procura exata. Se eu colocar 25, ele vai trazer para mim qual foi o resultado de 25, mas o aproximado, ele não ajuda, ele buga. Eu não sei o que o Excel interpreta nesse caso. Então, só para mostrar para vocês, com a tabela de dados desorganizada, não é ideal para utilizar o PROC-V aproximado, ela tem que estar organizada. E aí, então, só para ilustrar novamente, a gente prefere sempre estar utilizando, associando valores em outras células, porque aí a gente torna aquela célula mais dinâmica. Então, eu posso vir aqui e colocar 40 para ele me retornar o valor, eu posso colocar 150. Caso contrário, eu teria que vir aqui toda vez na fórmula e alterar aquele valor, mas nada impede também. Se ninguém tiver dúvida, a gente já vai seguir para o próximo, então. Nós temos aqui também a função se erro, né? Então, aqui é onde a gente trata Ô, Eduardo, erros. Opa, pode falar. A Yasmin pediu para mostrar a fórmula de novo. Claro. Para o PROC-V exato. O PROC-V exato. Que o gabarito dela deu errado.
Então, Imagina. o gabarito ou o exercício? Eu acho que o gabarito, né, Yasmin? Você quer falar? Isso, o gabarito aqui, a gente tinha, eu vou mudar aqui para o gabarito, aí eu explico, e aí qualquer coisa ela fala. A gente tinha aqui, por exemplo, o 26. A gente colocou o 40. O 40, ele está dando 1. Por que ele está dando 1? Porque a gente colocou o índice coluna 3. O índice coluna 3 é o joelho de 45. Se a gente colocar aqui na fórmula o 13, ele vai trazer o 6,8. E é este aqui. Então, da mesma maneira, é aquilo que eu comentei no início, a gente deixou diferente, só para vocês também verem que mudando o número índice da coluna, ou seja, mudando 1, 2, 3, peço desculpas aí pelo barulho lá da rua, mudando aqui o 1, 2, 3, 4, 5, aqui nesse número índice da coluna, a gente muda qual coluna o Excel vai procurar o valor que nós queremos. Então, se nós deixarmos aqui o 13, assim como foi lá no exercício, ele traz o 6,8. Aqui no falso também, no aqui de aproximado. Se a gente deixar ele 13, ele vai trazer o 6,8, e aí ela pode brincar aqui com o valor procurado. Se ela mudar aqui de 13 para 3, ele retorna o número índice da coluna aqui do 1. Então, por quê? Porque eu estou procurando o valor de 40, e aí agora eu vou verificar em qual coluna eu quero. Como eu quero na terceira coluna, eu tenho 40, 3,2, 1. Ele vai me retornar esse valor de 1. Era isso que estava dando divergência? Era isso. Obrigada. De nada. Então, a função se erro, eu vou exemplificar ali no mesmo PROC-V, mas eu vou explicar aqui para vocês primeiro. Então, ela está de volta na fórmulas lógica, né, ela é a fórmula de lógica, e aí ela é uma das grandes sacadas assim, para fazer planilhas profissionais. Muitas vezes a gente não quer que apareça aquele valor de erro que a gente obteve no PROC-V aproximado. Então, a gente esconde esse valor com outro valor, ou com uma célula vazia, digamos assim. Então, ela vai esconder um valor não disponível, N/D, ou um hashtag valor, hashtag num, e assim sucessivamente, que são erros do Excel. Em outras palavras, você pode aplicar uma outra fórmula ou um texto específico, caso aquela célula ocorra um erro. E aí ela vai possuir apenas 2 argumentos. A fórmula que vai ser analisada se ela é um erro, e o texto ou fórmula que vai substituir esse erro caso ele ocorra. Então, explicando através de fluxograma, a gente vai ter a fórmula igual se erro, abre os parênteses, nós temos igual, o primeiro argumento é um valor, ponto e vírgula, segundo argumento, valor se erro. Nessa fórmula aqui, a gente não tem nenhum argumento opcional, então nós temos que inserir obrigatoriamente 2 argumentos. Então, nós temos um valor, se esse valor aqui for um erro, o Excel, se esse valor aqui não for um erro, o Excel vai devolver esse próprio valor aqui. Então, nós temos uma fórmula aqui, se esse valor aqui apresentar um erro, ele devolve o valor se erro. Se ele não apresentar, ele devolve o mesmo valor. Se o valor for um erro, ele devolve um valor se erro. Então, é bem direto mesmo. E aí, voltando lá no exemplo do PROC-V, quando nós temos, lembrando aqui que a gente está com o índice coluna 13. Se a gente colocar aqui, por exemplo, o valor de 120, por exemplo, no PROC-V exato ele devolve um erro. E muitas vezes, esse erro aqui não fica legal aparecer na nossa função. Então, nós podemos colocar a fórmula se erro, a fórmula PROC-V dentro da fórmula se erro. Para não reescrever toda a fórmula, eu vou escrever aqui no início já. Então, eu coloquei igual, aí eu vou escrever se erro. Aí, então, eu escrevi SEE, ele já usou para mim o se erro. Eu vou dar um tab, ele escreve toda a fórmula para mim e abre o parênteses. Percebam que todo o PROC-V vai estar aqui dentro do argumento valor.
Então, eu já sei que esse é o resultado que eu quero. Mas se esse resultado for um erro, eu vou colocar ponto e vírgula, e agora eu escrevo o que eu quiser. Lembrando que escrita de texto, eu tenho que colocar entre aspas. Nesse caso, eu vou colocar aspas, e vou colocar aspas novamente. O que significa isso? Significa que eu tenho um texto vazio. Então, se eu fechar, ele vai apresentar nada. Então, ou seja, no PROC-V de 120, eu não apresento nada porque ele não existe, o diâmetro de 120. Eu poderia escrever aqui dentro dessas minhas aspas, não existe. E ele traz para mim o valor não existe. Por quê? Porque esse meu PROC-V, vou selecionar e apertar F9, ou quem estiver usando o notebook F9, e clico N/D. Então, ele não existe. Como ele não está disponível, né, N/D é não disponível. Então, ele vai pegar esse valor aqui do não existe. Ele não está no gabarito, né, esse erro ele não está no gabarito, foi uma aplicação que a gente viu que ela existiria depois que a gente tinha enviado o arquivo para vocês, mas aí qualquer dúvida que vocês tiverem, de novo, no PROC-V, podem falar agora ou depois me chamar pelo WhatsApp, me chamar pelo e-mail, que aí a gente procura ajudar vocês. Bom, então, a função índice é uma aplicação da função de procura matricial. Então, da mesma forma que o PROC-V, a gente, de certa forma, é uma procura em uma matriz, né? O próprio nome do argumento matriz tabela, ele vai procurar numa matriz. Aqui na função índice, ela é mais dinâmica, porque ela vai procurar numa linha específica e numa coluna específica que você quiser. Então, ele vai trazer essa dinâmica a mais. Então, a função índice, ela é uma função muito utilizada na construção de planilhas profissionais, assim como o desloque, que a gente vai ver no final. Ela retorna o valor de um elemento dado uma matriz com base na linha e coluna pré-estabelecidos. Então, se a gente... É como se fosse uma matriz. Temos uma matriz quadrada de 4x4. Qual que é o elemento 2, 3? Então, esse elemento 2, 3, ele está na linha 2 e coluna 3. Então, é exatamente assim que a função índice funciona. E aí, como argumentos, ela vai possuir uma matriz, ela possui um número índice da linha e o número índice dessa coluna. E aí, é simples assim, a gente já vai para o exercício e vai ficar melhor de explicar. Então, nós estávamos aqui no PROC-V, temos a aba de PROC-V gabarito, e aí nós temos a aba da função índice. Temos aqui a mesma tabela, só que daí agora com uma cor diferenciada. Então, aqui, vocês podem brincar, tem número, é só um número. Então, se eu colocar aqui 5, ele vem... Eu estou falando que eu quero o valor da linha 5 e na coluna 1. Se eu colocar aqui a coluna 9, ele vai pintar aqui a minha coluna 9 e a minha linha 5. A intersecção da minha linha 5 com a coluna 9 traz o resultado de 2,3 e é o resultado que a gente quer que apresente aqui. Todo esse detalhe aqui de formatação a gente fez aqui na formatação condicional. Então, a gente inseriu fórmula, se der um tempinho a gente vai trazer para vocês como fazer isso também, mas veja que bacana que é para você trazer uma didática diferenciada de você pintar as células conforme as linhas e as colunas que você traz aqui. Então, a gente vai utilizar aqui no resultado, na célula C19, a gente vai trazer a função índice. Para abrir a função índice, a gente tem que colocar o i com acento agudo. Se a gente colocar i sem acento agudo, ele não traz. Então, i acento agudo, função índice, abrimos parênteses, nós temos agora a nossa matriz. A nossa matriz, dessa vez eu vou iniciar aqui da linha C5. Então, eu vou selecionar a linha C5, arrasto ela para baixo e trago ela até o final. Então, a minha seleção é da C5, R15. Selecionei toda a minha linha. Agora, toda a minha matriz, né? Então, o primeiro argumento era a matriz,
Agora eu quero o número da linha. Qual o número da linha que eu quero? Eu quero este número aqui, que é o 5. Ponto e vírgula. Percebo que o número da coluna está entre parênteses. Então, esse argumento é um argumento opcional. Se esse argumento não for colocado, ele vai entender que a minha matriz só possui uma coluna. No entanto, nós temos várias colunas. Então, eu vou querer que ele traga o valor dessa coluna 9 aqui. Então, a minha matriz é da C5, dois pontos R15, ou seja, da célula C5 até a 915, ponto e vírgula, C17, ponto e vírgula, C18, e fecho o parênteses. E ele vai trazer exatamente o valor de 6,3. Aqui no gabarito, pode ser que vocês apareçam também esse sinal de arroba. Por que tem esse sinal de arroba? Porque eu estou utilizando o Excel 365, e aí, de vez em quando, ele traz esse sinal de arroba. Então, não se importem com esse sinal de arroba, podem até deletar ele, e a resposta vai ser o mesmo. E aí, aqui, vocês podem brincar daí também com os números, e o resultado vai ser o mesmo que esse. Então, se a gente colocar aqui, eu quero a linha 8, coluna 9, ele tem que trazer o valor para nós de 3,7. Se a minha matriz começasse aqui, ele já daria errado. Então, eu tenho uma coluna a mais. Ele entenderia que essa aqui seria a primeira coluna, e não essa daqui. Então, tem que tomar esse cuidado na hora de montar, né? Então, voltando aqui, a gente tem dessa maneira. E aí, vocês podem brincar, podem verificar em casa como ela funciona. Alguém tem alguma dúvida da matriz, da fórmula índice? Eu estou dando uma aceleradinha aqui, porque eu estou vendo que o nosso tempo está se esgotando e a gente tem bastante coisa para ver. Eu quero ver se a gente chega pelo menos até no desloque hoje, para ficar só o desloque para amanhã. O Guilherme perguntou como é que as cores estão ajustadas com os valores. Tipo, como elas estão se ajustando. A gente tem aqui, a gente aplicou uma condição, uma formatação condicional nessas células. Então, por exemplo, só a título de curiosidade, eu vou abrir aqui formatação condicional e vou gerenciar regras. Então, aqui eu criei regras para essas linhas e colunas. Então, eu vou editar, por exemplo, essa regra aqui. Eu tenho aqui a função lim, L-I-N, abre parênteses e fecha parênteses, 7 mais 4. Ou seja, o que eu estou falando aqui? Eu estou falando que se minha linha do Excel for igual ao valor da célula C17 mais 4, pinta de verde. Caso contrário, não faça nada. Então, é uma diferenciação da função C, né? Ao invés de eu colocar a função C, eu só coloco valores iguais. Então, através dessa fórmula aqui, eu pinto a minha linha. Ou seja, eu tenho aqui a linha 1, então C17 tem o valor de 1 mais 4. Ou seja, se a minha linha for igual a 5, pinta de verde. Ou seja, esse valor aqui está na linha 5, então eu vou pintar ele de verde. Esse aqui está na linha 6, e linha 6 não é igual à linha 5, então eu não pinto ele. E aí eu fiz da mesma maneira para o vermelho, e fiz da mesma maneira para o azul. Só que o azul é uma fórmula um pouquinho mais complicada, que eu pego a intersecção do verde com o vermelho. Então, eu falo, se a linha for 5 e a coluna for K, então eu pego e pinto de azul. Caso contrário, eu não faço nada. Aí você consegue vir através dessa formatação condicional. E aí tem vários formatos. Até na última planilha tem um exercício lá que ele também aplica essa formatação condicional de pintar os maiores valores de verde e os menores valores de vermelho. E aí pode vir por aqui, e aí nessa formatação condicional que daí a gente também escreve. Por exemplo, eu poderia escrever aqui, se eu tiver aprovado, eu vou pintar essa célula de verde. Se eu tiver reprovado, eu pinto ela de vermelho. Então, através dessa maneira, a gente consegue trazer indicadores para o usuário, né? No caso da engenharia civil, a gente poderia colocar aqui uma viga passou, né, nos parâmetros, no dimensionamento, tem armadura suficiente. A gente coloca que ele passou e fala para ele pintar de verde. Caso contrário, se a gente colocar que não passou, ou insuficiente, ele vai pintar de vermelho.
Então, para a gente trazer isso automaticamente, a gente utiliza através de formatação condicional. Então, no caso aqui, a gente trouxe daí através dessas regras aqui. Aí vocês podem abrir depois e editar e tentar descobrir como é que foi feito dessa maneira. E se tiver qualquer dúvida, tiverem curiosidade, eu falar, me explica essa fórmula aqui, como que você fez, o que ela significa, aí a gente pode sentar e conversar, se precisa a gente marca uma conversa por vídeo, um horário desses, e aí a gente faz ele. Eu acho que não vai dar tempo de ver sobre ele, mas se der, a gente ensina aqui no curso também. Mas aí, como eu disse, eu estou disponível para ajudar vocês no que for preciso, é essa a ideia. É algo que ninguém trouxe para mim durante a graduação, então se eu puder trazer para vocês agora, para incentivar vocês, vai ser bastante gratificante assim, para a gente. Beleza? Tá respondida a dúvida? Ou... Sim, ele agradeceu. Sem problemas. Qualquer coisa é só perguntar. Bom, então, fórmula índice bem direta também. Agora a gente vai para a Corresp, né? A função Corresp, ela vem de correspondência, né? Ela retorna a referência de um valor procurado. Então, a gente sempre vai ter um valor que vai estar procurado e ele vai procurar qual que é a referência dentro de um vetor. Nesse caso, ele não aceita matriz, então ele só aceita vetores, ou seja, ou uma linha ou uma coluna. E aí ele retorna a referência. Então, é a função ideal para encontrar a posição de determinado valor em uma dada linha ou coluna. Ele é importante para identificar onde ocorrem os máximos ou mínimos dentro de um banco de dados. Então, a gente, através da utilização de outras fórmulas, a gente consegue identificar onde ocorre o máximo ou mínimo dentro de determinado banco de dados. E aí, como argumentos, ele vai ter um valor de procurado, ele vai ter uma matriz onde esse valor está procurado. Uma matriz, nesse caso, é uma matriz de uma coluna ou uma linha, nesse caso, um vetor. E um tipo de correspondência. Então, também, de maneira bem direta, a gente pode voltar lá para o Excel e acessar aqui a aba do Corresp, a aba azul. E aí nós temos aqui também, nós temos dessa vez apenas o diâmetro, né, daquele mesmo exercício das folhas de carga lineares. Nós temos dois diâmetros, o tipo de correspondência é 1, então ele está ordenado do menor para o maior, e o tipo de correspondência é -1, que está ordenado do maior para o menor. Então a gente tem aqui um valor, determinei aqui um valor que eu quero, um valor de exemplo, 15, e aí nós temos três tipos de Corresp, correspondência 0, 1 ou -1. Então, né, a gente vai montar os três juntos aqui. Então, por exemplo, iniciamos sempre a fórmula com igual, escrevemos Corresp, e abrimos o parênteses, ou seleciona o Corresp, da mesma maneira que eu fiz aqui, eu selecionei com as flechinhas para baixo e para cima, e dei um tab. Então, qual é o nosso valor procurado? O nosso valor procurado vai ser sempre esse valor aqui. Então, na célula G3, escrevemos G3, ponto e vírgula, a matriz procurada. Como a nossa correspondência é exata, não importa se eu escrever se eu selecionar esse vetor ou se eu selecionar este vetor. Tanto faz, porque a nossa correspondência ela vai ser exata. O zero vai ser de exato. Então, só por preciosismo mesmo, vou selecionar a primeira, mas poderia ter sido selecionada a segunda. Selecionei, então, da B3 até a B13. Então, nós temos aqui nossa matriz procurada, já definida. Não preciso bloquear, porque eu não vou arrastar essa fórmula para baixo. Dou um ponto e vírgula novamente, e aí ele me traz três opções. Opção 1 é menor do que, opção 0, correspondência exata, e opção -1 é maior do que. Eu quero a minha correspondência 0, que é a correspondência exata. Ou seja, ele traz aqui também a ajuda. Ele retorna o primeiro valor exatamente igual ao valor procurado. A matriz procurada pode estar em qualquer ordem. Então, também, ela poderia estar dentro de qualquer ordem, ela poderia até estar desorganizada.
que ele encontraria. No entanto, se eu tiver o mesmo valor duplicado, ele só encontra o primeiro valor, ele não encontra o segundo valor. Então, eu vou escrever 0 e vou fechar o meu CORRESP. Então, eu tenho aqui o valor de 1. Ou seja, o meu valor de 15, ele está na referência 1 dessa tabela aqui. Se eu colocar aqui o valor de 32, ele vai estar na correspondência 4 dessa meu vetor aqui. Então, ele sempre vai retornar a posição relativa dentro de um determinado vetor. Agora que a gente preencher esses dois aqui, vai ficar mais fácil de visualizar. Eu vou retornar aqui para o 15 e fazer novamente a minha função CORRESP. Então, igual CORRESP, eu vou colocar o meu valor procurado é o mesmo, tipo de correspondência 1. Agora, eu vou colocar essa matriz aqui. Agora sim, só vou colocar a matriz que está na coluna B. Então, B13, B3, dois pontos B13, ponto e vírgula novamente, e vou colocar o valor de 1. Ou seja, é menor do que. Então, ele encontra o maior valor, ou menor, ou igual ao valor procurado. A matriz procurada deve ser posicionada em ordem crescente. Então, quando eu der igual, como eu tenho o valor de 15, ele vai encontrar o meu valor de 15 aqui. Se eu colocar aqui no meu valor 20, ele encontra o segundo. Então, ele retorna o número 2, ele retorna o meu número 2, e aí, porque ele encontrou o meu valor de 20. Se eu colocar aí, vamos preencher aqui no menos 1, a opção de menos 1, e depois a gente brinca com esse daqui para vocês verem a diferença entre 1 e menos 1. Então, novamente, igual CORRESP. O meu valor procurado, novamente, é o G3, ponto e vírgula. A matriz procurada, dessa vez, como a gente quer o tipo da correspondência menos 1, a gente vai pegar essa segunda matriz que está em ordem decrescente. Selecionei a minha matriz, tipo da correspondência, agora eu quero menos 1. É maior do que. Então, o que o Excel retorna? Encontre o valor maior ou igual ao valor procurado. A matriz procurada deve ser posicionada em ordem decrescente. Então, eu vou fechar, eu vou colocar menos 1. Então, eu posso escrever menos 1, ou então eu posso vir, através das setas do teclado, menos 1, e vou dar um tab, ele escreve para mim menos 1, fecho parênteses para fechar a minha função, e ele retorna o valor de 10. Ou seja, ele encontrou onde estava o valor de 20, e o valor de 20 está na posição 10. Então, essa é a diferença entre o tipo de correspondência 1 ou menos 1. Se nós colocarmos aqui, por exemplo, o 18, ele encontra o 20, mas ele, no tipo de correspondência menos 1, mas ele encontra o 1 no tipo de correspondência 1. Então, o que o Excel interpreta? Ele interpreta que o 15 já apareceu, mas ainda não teve outro número maior do que o 18, então ele retorna o 15. Já no tipo de correspondência menos 1, ele interpreta que o 18 é maior do que o 15, então ele vai selecionar um acima. Então, daí, nesse caso, ele não seleciona o 15, por isso que ele seleciona o 20. Então, existem essas duas diferenças entre o tipo de correspondência 1 e menos 1. É difícil utilizar 1 e menos 1, mas vai que surge algum problema, aí você já tem como resolver ele. E aí, no tipo de correspondência exata, o 18 não existe, então ele não retorna, ele retorna um erro para nós, porque ele não existe. Se nós colocarmos aqui o 20, ele vai identificar o mesmo valor para os dois, porque é uma correspondência exata, só que a correspondência da segunda, do tipo de correspondência menos 1, ele continua sendo 10. Então, no primeiro ele retorna 2, no segundo ele retorna 10, e no exato ele está retornando 2, porque nós pegamos essa matriz aqui. Se a gente trazer essa matriz para o segundo, ele vai retornar 10 para nós. Então, tem essa diferença no exato também. E se colocarmos 21, aí ele já muda. Ele muda o tipo de correspondência menos 1, mas o tipo de correspondência 1 ele não muda. Ele só vai mudar quando esse valor for igual ou maior a 25. Ficou alguma dúvida?
Eduardo, a Desirê falou que ela não entendeu a correspondência. Deixa eu ver. A correspondência 1. Certo. Então, vamos fazer de novo. A parte de colocar o valor e o tipo da correspondência, a parte de colocar o valor e a matriz procurada, ok, certo? Então, nós temos aqui o primeiro argumento, é um valor procurado, ou seja, nós vamos marcar aqui o 21. A matriz procurada, nós vamos colocar, só como exemplo, essa primeira matriz aqui, e aí nós temos aqui o tipo da correspondência. Então, quando o tipo de correspondência for 1, ele encontra o maior valor menor ou igual ao valor procurado. Ou seja, nós temos o valor de 21. Qual é o maior valor menor ou igual a 21? É 20. Ou seja, o 20 é o maior valor menor ou igual a 21. Porque o 15 não é o maior valor entre 15 e 20. É 20. Então, ele retorna para nós o valor de 20. Se a gente tivesse... Eu vou fechar aqui e mudar aqui para 26. Opa. Quando eu coloco aqui para 26, o Excel vai procurar o maior valor que seja menor ou igual a 26. Ou seja, dentro dessa tabela aqui, qual é o maior valor que seja menor ou igual a 26? É 25. Por isso que ele retorna, o valor de 3. Beleza, ela agradeceu. Sem problema. E aí, no caso do tipo da correspondência -1, ele é o contrário, né? Então, ele vai trazer aqui o tipo da correspondência -1, ele vai trazer um menor valor maior ou igual ao valor procurado. Então, no caso do 26, ele vai trazer o valor maior que seja, o menor valor que seja maior ou igual ao valor procurado. Então, como a gente está procurando 26, dentro dessa tabela aqui, qual é o menor valor maior ou igual a 26? É 32. Por isso que daí também a nossa ordem tem que ser do maior para o menor. Ele é meio confuso mesmo, mas com o tempo assim a gente vai pegando. Mas eu digo para vocês, na grande maioria dos casos, utiliza a correspondência exata. É difícil utilizar a correspondência 1 e -1. Então, nós tínhamos aqui, até aqui na aba do CORRESP. Para vir para as outras abas, a gente pode vir aqui através da setinha, né, clicando aqui nas setinhas para ele trazer mais abas, ou então clicando aqui nos 3 pontinhos. Quando a gente clica aqui nesses 3 pontinhos, ele já abre a outra aba, que é a aba do gabarito. E aí aqui vocês podem verificar da mesma maneira que foi feito lá atrás, e mudando o valor aqui, ele vai mudar esses valores. E esses valores são pintados da mesma forma que a gente fez lá com o índice. Foi feito aqui com a formatação condicional. E aí, só deixa eu confirmar aqui no slide, isso. Vai dar na medida. A função, agora, por que a gente vê a função índice e a função CORRESP? Porque a gente pode unir a função índice com a CORRESP para trazer um valor mais dinâmico. Então, a gente já vem aqui já direto para o exercício, porque a gente já viu como que funciona a função índice. A função índice retorna o resultado e a função CORRESP retorna a posição relativa daquele resultado. Então, agora aqui a gente vai ver um pouquinho da validação de dados e depois aplicar esse valor aqui. Então, aqui já, de maneira também bastante direta, nós temos diâmetro, e eu quero que nessa célula aqui tenha uma lista com os possíveis diâmetros. Então, eu vou selecionar a célula G18, aí eu venho aqui na aba Dados, se todo mundo puder selecionar a célula G18, vir na aba Dados, e tentar localizar aqui em ferramenta de dados, esse validação de dados. Ele pode ser que esteja diferente do de vocês, mas ele está aqui por essa região. Se qualquer coisa alguém não conseguir localizar e tudo mais, depois manda um print no meu WhatsApp que eu ajudo vocês. Então, validação de dados, cliquei nele, ele tem aqui configurações. Aqui eu permito vários tipos
de números e textos e tudo mais. Eu vou selecionar uma lista, porque eu quero uma lista, selecionei uma lista, aí aqui em fonte, eu clico na setinha para cima, ele vai abrir essa validação de dados e eu vou selecionar os meus diâmetros. Então, cliquei, arrastei para baixo, selecionei os diâmetros, ele colocou já ali para mim, dou um Enter e dou um OK. Então, ele já trouxe aqui para mim uma lista. Então, toda vez que eu clicar nessa célula, ele traz essa setinha do lado. E aqui eu consigo pegar toda a minha lista de diâmetros. Então, por exemplo, eu vou colocar 15. Ele já aparece o valor na célula 15. Se eu colocar 50, ele aparece o valor de 50. E ele está aqui. Se eu tentar escrever qualquer coisa, ele dá erro, porque aquele valor que eu tentei escrever não está dentro daquela minha lista. Então, eu vou deixar aqui, por exemplo, no 40. E também vou fazer a mesma coisa para conexão. Só que para conexão, como os nomes são maiores, eu vou selecionar as duas células, volto aqui na página inicial e vou mesclar elas. Aqui em alinhamento vai ter a opção de mesclar e centralizar. Então, mesclei e centralizei. Então, agora aquela célula que era uma, agora ela está maior. Então, eu ocupo G e H. Retorno aqui nos dados. Vou novamente em validação de dados. Agora eu vou dar um tempinho até vocês fazerem o procedimento e voltarem. Se eu estiver muito rápido, pode falar que eu repito. O Eduardo, a Melissa pediu para repetir essa parte na hora que você fez a lista. Não, de fazer a lista. Pode fazer a lista? Então eu vou fazer agora da segunda, pode ser? Acho que sim, vai ser o mesmo procedimento. Vamos voltar. Ela falou que não tem problema, que pode ser. Não, eu vou voltar, vou fazer aqui. Então, no caso do diâmetro, eu venho na aba dados, tento localizar aqui validação de dados. Ele tem, tipo, como se fosse duas células, um checkzinho verde e uma bolinha vermelha de proibido. Clico nele, venho aqui em lista, permitir, eu coloco lista, e a fonte, eu clico aqui nessa flechinha para cima, seleciono do 15 até o 150, clico, arrasto e solto, dou um Enter e dou OK. Aí, no de baixo vai ser feito o mesmo procedimento. Eu vou voltar aqui na tela, na página inicial, vou formatar, vou mesclar e centralizar, mas não seria necessário, mas só preciosismo mesmo. Vou mesclar e centralizar e também utilizar o recurso, né? Então, agora aquela célula que era 2 virou 1. Venho aqui em dados, novamente, aba dados, procuro aqui a validação de dados. De novo, pode ser que seja um pouquinho diferente por causa da versão do Excel. Clique em validação de dados. Vou permitir uma lista. E agora a minha fonte vai ser as conexões. Então, eu cliquei novamente na setinha para cima, e vou selecionar as conexões. Então, da célula C4, vou com o mouse clicar e arrastar até na célula R4. Então, a fórmula aqui vai ficar igual, o cifrão de dinheiro, C, cifrão 4, 2 pontos, cifrão R, cifrão 4. Dou um Enter nela e dou um OK. E aí, agora aqui, então, eu tenho uma lista com os valores. Então, eu tenho aqui aquelas conexões, eu tenho aqui, e aí eu posso selecionar aquela que eu quiser. Então, eu vou colocar aqui no terceiro caso, que é a curva de 90 graus. E aí, ele aparece para mim o valor que eu selecionei, e aqui em cima na barra de fórmulas também. No entanto, dessa vez, como nós já aprendemos a função índice e já aprendemos a função corresp, nós vamos utilizar da função índice e corresp para trazer o resultado aqui para nós. Então, aqui na célula C17, nós vamos trazer o resultado, a valor de referência da conexão que eu selecionei. Então, no caso, no diâmetro 40, eu teria que trazer o resultado de 5, que é a referência 5, certo? Então, para eu não precisar ficar clicando
selecionando e marcando qual é a referência que eu quero, eu vou colocar uma fórmula que traz o valor de 5. E que fórmula seria essa? A fórmula CORRESP. Então, aqui na célula C17, vou escrever CORRESP. Qual que é o meu valor procurado? O meu valor procurado é o 40, que é o diâmetro daquela minha conexão. Então, vou colocar o 40 aqui, ponto e vírgula. Qual matriz que eu vou procurar? Eu vou procurar nessa matriz de diâmetros. Então, eu vou selecionar da célula B5, 2 pontos até B15, e a correspondência é a correspondência exata, 0. E fecho parênteses. Então, recapitulando, igual CORRESP, abro parênteses, coloco a célula G18, que é o meu diâmetro, coloco a minha matriz tabela, que são a matriz dos diâmetros, ou seja, é a mesma lista que a gente selecionou lá na validação de dados. E trago o resultado de 0. Ele vai me trazer o resultado de 5. Então, agora, quando eu modificar o meu diâmetro aqui através dessa lista, ele me traz o valor automaticamente. E aí essas linhas, essas colunas vão mudar automaticamente. Então, agora eu tenho algo totalmente dinâmico. Eu poderia estar montando uma planilha para o usuário, onde o usuário escolheria apenas o diâmetro e a conexão, e ele teria o resultado da perda de carga linear. Então, lá em cálculo de... eu vi isso no 4º ano, né, em cálculo o dimensionamento, né, de tubulações e tudo mais. É uma maneira bem rápida da gente verificar qual é a perda de carga daquela conexão para aquele diâmetro. E aí, da mesma maneira que eu fiz aqui na linha, a gente vai fazer aqui na coluna. Então, novamente, igual, CORRESP, vou dar um tab aqui, então, igual, CORRESP, abre parênteses, qual é o meu valor procurado? O meu valor procurado é a curva de 90 graus. Então, porque agora eu quero a minha conexão e não o meu diâmetro. Em qual matriz eu vou procurar? Eu vou procurar nessa matriz horizontal, a mesma matriz que eu coloquei lá na validação de dados. Então, vou selecionar de novo C4 até R4, vou dar um ponto e vírgula para ir para o terceiro argumento. O tipo da procura é a correspondência exata, 0, e fecho parênteses. Então, voltando aqui, então, igual CORRESP, abro parênteses, o valor procurado é a curva de 90, dessa vez a nossa matriz ela é uma matriz horizontal, pode ser tanto vertical quanto horizontal, e a minha correspondência é o valor de 0. E fecho parênteses. Eduardo, a Desirê perguntou se tanto faz usar vírgula ou ponto e vírgula. Não, se você utilizar vírgula, ele vai dar erro. No ambiente de programação, que é o Excel avançado e tudo mais, é utilizado vírgula. Se a gente colocar uma vírgula aqui, ó, a gente tinha um argumento G19 e tinha o segundo argumento, que era o C4 até o R4, que é a matriz procurada. Eu coloquei a vírgula e ele não muda de argumento, ele continua no valor procurado. O valor procurado está em negrito. Se eu voltar e colocar o ponto e vírgula, se eu vier de um argumento para o outro, o Excel muda o valor, ele muda o negrito de valor procurado para a matriz procurada. Então, sempre tem que utilizar o ponto e vírgula dentro do Excel. Se não me engano, o Google Sheets também é ponto e vírgula. Eu não sei como é o Numbers, né? O Numbers é como se fosse o Excel da Apple, né? Do Macintosh. Eu não sei como que o Numbers lida com isso, mas aí no Microsoft Excel é sempre ponto e vírgula. E aí agora no resultado, a gente faz a mesma fórmula lá do índice. Então a gente é só colocar igual, e com acento agudo, índice. Qual que é a minha matriz? A mesma matriz que a gente selecionou antes. Então, a matriz é C5, 2 pontos R15. No meu caso, ponto e vírgula, mas pode ser que seja vírgula também. O número da linha a gente já tem escrito aqui, que é linha, é a célula C17, ponto e vírgula ou a vírgula, C18, desculpa. Então,
igual índice, abre parênteses, C5, dois pontos, R15, ponto e vírgula C17, ponto e vírgula C18, fecha. Então, agora eu trago o resultado de 1. Então, agora eu nem mexo mais aqui nesses números. Eu só vou mexer aqui nas minhas conexões. Então, se eu mudar aqui a minha conexão, ele vai trazer para mim qual é o resultado com base no diâmetro também. E dessa maneira, eu automatizo. Eu poderia vir aqui e fazer o seguinte, ó. Eu poderia... Opa, só esse aqui. Eu vou marcar nada e vou pintar de branco. Marcar nada, eu vou pintar de branco. Então, agora, sem o usuário saber, eu poderia trazer apenas isso para ele, apenas o resultado. Ele muda aqui e ele nem vê onde está mudando. Por quê? Porque eu pintei essa fonte de branco. Ele não sabe que aqui tem uma fórmula. Se ele clicar aqui, ele vê que tem uma fórmula. Caso contrário, ele não vê. Então, eu estou melhorando a visualização da minha planilha. Esse é um dos truques que a gente utiliza nas construções das nossas planilhas. A gente esconde todas as fórmulas do usuário. Então, porque para ele só interessa o 8, não interessa se aqui é 9 ou se aqui é 5 ou qual o resultado. Ele só interessa, para ele só interessa mudar aqui e obter o resultado que ele deseja. E aí, então, a gente tem dessa maneira, que é uma maneira mais simples, né? Mas aí a gente poderia, eu vou copiar essa fórmula, vou selecionar ela, vou copiar, e vou colar ela aqui embaixo novamente, e vou dar um Enter. Ele vai trazer, logicamente, o mesmo resultado. No entanto, e se eu viesse aqui na linha e copiasse essa fórmula sem o sinal de igual, então eu peguei do correto até o final, vou dar um Ctrl C, vou vir aqui no final, e onde eu tinha C17, ao invés de eu colocar C17, eu vou colar ela, que é a procura da minha linha. O resultado vai ser o mesmo. Então, dessa maneira, eu tenho uma fórmula maior, mas não necessariamente com resultado diferente. Aqui a gente tinha uma fórmula enxuta, e aqui a gente tem uma fórmula maior. De maneira similar, vou pegar aqui o correto da coluna, sem o símbolo de igual, vou dar um Ctrl C, e vou dar um Ctrl V. Então, agora eu tenho uma fórmula gigante, que, para quem vê pela primeira vez, se assusta, porque a gente tem 1, 2, 3 fórmulas dentro de uma célula só. Então, essa aqui é outro truque que a gente utiliza para deixar com menos células o possível, porque o que são... a gente aqui está trabalhando com pouca fórmula, então não atrapalha tanto. Mas toda vez que você atualiza o valor de uma célula, o Excel recalcula todas as células da sua planilha. Então, quanto mais células você tiver fórmula, mais tempo ele vai demorar. Eu tenho no trabalho, eu acabei nem falando para vocês onde eu trabalho e tudo mais, mas eu tenho no trabalho tanta célula, com tanta fórmula e tanto banco de dados, que a cada atualização de célula que eu dou, o Excel demora de 1,5 segundo a 2 para atualizar. Então, assim, é uma planilha gigantesca, tem mais de 2 MB de tamanho, e aí eu procuro fazer isso. Eu construo primeiro as fórmulas fora, depois eu vou e junto elas tudo dentro, porque construir isso daqui dessa maneira direto é trabalhoso e é bem mais passível de erro. Então, dessa maneira que a gente consegue condensar tudo numa célula só. Se a gente deletasse essas 3, a gente teria ainda o resultado. Lógico que daí não vai pintar aqui, porque não tem a linha, né? Mas então, daí poderia ser feito dessa maneira também, tudo na mesma coluna. Como falta ainda 10 minutinhos para a gente finalizar, vou deixar aberto para dúvidas dessa função, da função anterior. Se o pessoal tiver alguma dúvida, pode falar agora, ou talvez, sei lá, alguém tente treinar agora à tarde e amanhã apareça com algumas dúvidas também. Isso, claro. A gente tem aqui no final, estou vindo aqui bem para o final ainda estou apresentando estou fazendo ainda a apresentação, né? Aqui a gente tem exercícios extras, né? Então, com a fórmula C, com a fórmula PROC-V, e aí aqui embaixo vocês ainda não vão conseguir utilizar, porque a fórmula soma, desloque e correta. Então, a fórmula soma é de somar, o desloque a gente não viu, mas vê amanhã no início da aula. E aí aqui embaixo também tem a fórmula de texto que a gente vai ver no desloque.
E aí, daí tem aqui um exercício de desafio daí. Esse daqui é para os bons mesmo, mas aí a gente também está disponível para ajudar. Mas assim, a ideia é que vocês tentem fazer, quebrem a cabeça primeiro, para depois daí pedir ajuda. Ah, legal. É desafiador. Aquele ali é desafio. Beleza. Gente, então alguma dúvida? Fiquem à vontade, viu? Só mandar. Ou de qualquer fórmula, ou se tem alguma outra fórmula que tem dúvida que a gente não apresentou, qualquer coisa. Enquanto vocês pensam aí, se eu tiver mais aí uns 5 minutinhos, então não citei no início, né, mas a minha função, carteira registrada, é analista de planejamento, mas como o meu próprio chefe me diz, né, eu sou o braço direito dele. Eu trabalho numa cooperativa agroindustrial, se chama Primato. É uma cooperativa que ela tem mercados, ela tem supermercados, ela tem postos de combustíveis e fábrica de rações. E o meu chefe, ele é gerente comercial e gerente de industrialização. Então, eu sou responsável por fornecer todo tipo de análise de dados de vendas, de produtores, inadimplência e tudo mais. Eu forneço para ele que ele tome medidas e faça as decisões juntamente com a diretoria. Sim, claro, a planilha de PROCV eu acabei passando e nem fizemos, né? Aqui, a PROCV. Vamos lá, rapidinho com o PROCV, então. Desculpa, eu acabei nem vendo o exercício do PROCV. Então, aqui nós temos o valor hora do PROCV, né? Então, a gente vai iniciar com igual, PROCV, nós vamos fazer uma procura vertical. Qual que é o nosso valor procurado? Nosso valor procurado é o engenheiro civil, ponto e vírgula. Qual que é a nossa matriz tabela? A nossa matriz tabela é essa daqui. Então, nós temos também a mesma matriz tabela de antes, né? Só que antes a gente selecionava células, agora a gente seleciona a matriz. Nós vamos selecionar toda essa matriz tabela, então eu posso selecionar só o meio, posso selecionar todo o intervalo, e vamos apertar F4, ou FNF4, para bloquear esse conjunto de células, essa matriz, para quando a gente puxar a equação para baixo. Ponto e vírgula, qual é o número índice da coluna? A gente tem a primeira coluna, que é a coluna que a gente vai procurar, a segunda coluna é o nosso número índice que a gente vai procurar. Então, a gente vai colocar o 2, ponto e vírgula, vou colocar a correspondência falso, que é a correspondência exata. E vou fechar. Eu só vou ampliar aqui para ver se está certo. Aqui eu coloquei engenheiro elétrico, mas não é elétrico, é eletricista. É uma correção aqui, não existe engenheiro elétrico, não, é eletricista. Então, aqui nós determinamos o valor do engenheiro civil, arrastamos para baixo, ele completa. Então, com uma fórmula muito mais simples, de uma maneira muito mais direta, e bem mais fácil, né, evita bastante erros, a gente determina qual é o valor. Aqui no INSS, a gente ainda assim precisa utilizar a função C. Então, só que daí nesse caso aqui a gente fez o inverso. A gente fez o quê? A gente disse, se esse valor aqui for maior do que 2.000, a gente multiplica por 20%. Caso contrário, a gente faz a multiplicação com 10%. Então, só para mostrar que dá para ser da mesma maneira. Só que daí com o PROCV é muito mais simples de fazer do que aquela fórmula enorme com o C. Eu espero que eu tenha mostrado um pouquinho aí para vocês do funcionamento do Excel. Assim, nossa, durante a graduação, assim, eu vi poucas pessoas sabendo utilizar o PROCV, só que daí quando entra em índice e Corresp já virava aquela bagunça, sabe? Já não sabia utilizar, ou não sabia utilizar corretamente. Então, assim, o pessoal sabia utilizar bastante o PROCV, só que quando a gente precisava de uma procura mais dinâmica, daí já ficava limitado nesse sentido. Então, assim, eu acredito que vocês já sabem bem mais do que grande parte das pessoas que
fazem o básico com Excel, né? Porque a gente vê bastante fórmula C, fórmula soma, fórmula média. Agora, você fazer uma procura na tabela extensa, você trazer um resultado diferente, já é mais um pouquinho mais complicado. E até mesmo no PROC-V, né? A gente disse lá nos slides que ele encontra os máximos e os mínimos. Então, no valor procurado da função PROC-V, a gente poderia trazer uma função de máximo. Então, ele vai localizar o máximo naquela planilha toda e vai trazer qual é aquele valor. Então, dá para fazer dessa maneira também. Aí as possibilidades são infinitas. Amanhã a gente vai ver com o desloque, a gente vai resolver o mesmo exercício com o PROC-V, com o desloque e com o índice CORRESP. Legal, é bem completo, né? A gente consegue usar maneiras diferentes de resolver o mesmo exercício. Exatamente. Legal, então acho que é isso, gente. Bom, vamos chegando ao fim. Espero que vocês tenham aproveitado, acho que o conteúdo ficou bastante claro. Obrigado, viu, Eduardo? Acho que foi muito bom, a gente conseguiu, eu pelo menos consegui bastante, assim, acho que o pessoal conseguiu tirar as dúvidas também. Bom, o material está disponível, então quem tiver com alguma dúvida, o Eduardo já falou que está disponível para tirar, a gente consegue ir dando um jeito nisso aí, isso aí não tem problema nenhum. Bom, eu espero então todos vocês amanhã, na nossa segunda parte. Amanhã a gente vai continuar, né, com o desloque, também com algumas aplicações. E é isso, espero que vocês participem da semana. A gente agora às 10h30 a gente tem uma outra atividade com o professor Bernardino, que ele é do Departamento de Medicina da UFSCar. Ele vai falar um pouco sobre a pandemia em si, as previsões não só da UFSCar, mas também ele vai tentar dar um panorama mais geral em relação às outras federais. Eu acho que isso daí é bastante interessante para nós alunos, para ver qual é o nosso futuro aí, o que nos espera. Obrigado de novo, viu, Eduardo? Espero você amanhã. Estaremos juntos de novo, mais uma vez. Exatamente. Beleza. Até amanhã, gente. Obrigado. Muito obrigado pela atenção aí.